A chuva torrencial fustigava as ruas de Lisboa como se o céu chorasse por todas as dores escondidas. Tiago Mendes, 35 anos, corria para o seu pequeno apartamento no bairro Alto depois de um dia exaustivo no estúdio de design, a mente ocupada com projetos que mal lhe davam para viver. De repente um grito agudo cortou a noite. Um rapaz adolescente encharcado e aterrorizado segurava um bebê nos braços enquanto dois homens o encurralavam contra uma parede suja gritando ameaças. Sem pensar no perigo, Tiago largou a mochila e correu para o meio da confusão empurrando um dos agressores com força. "Deixemo-nos em paz, eu chamei a polícia", berrou ele, o coração acelerado. Os homens, surpresos com a intervenção, praguejaram e fugiram ao ouvir o som distante de sirenes. O adolescente, com cerca de 16 anos, olhos castanhos cheios de pânico, olhou para ele. "Por favor, ajude-nos, eles querem levar o Lucas. Eu sou o Pedro. Não tenho para onde ir." Tiago, sentindo um aperto no peito ao ver o bebê chorando, decidiu no momento: "Venham comigo. O meu apartamento é perto. Vocês estão seguros agora." Enquanto caminhavam, Tiago notou as semelhanças estranhas no rosto de Pedro, mas atribuiu à adrenalina. Em casa deu-lhes roupas secas, leite quente para o bebê e ouviu a história inicial. A mãe de Pedro morrera há meses, o padrasto abusivo queria o bebê para fins desconhecidos e Pedro fugira de Braga para proteger o irmãozinho. Tiago, que havia sido expulso pela família conservadora de Porto 10 anos antes ao assumir a sua homossexualidade, viu no rapaz um reflexo do seu próprio passado de rejeição e solidão. "Fiquem aqui esta noite. Amanhã vemos o que fazer", disse ele, ignorando o risco que assumia. Naquela noite, enquanto Pedro dormia exausto no sofá com o bebê ao lado, Tiago refletiu sobre as suas próprias feridas. A família tinha-lhe virado as costas, chamando-o de aberração, cortando todo o apoio. Ele construíra uma vida solitária com relacionamentos breves e superficiais, sempre com medo de se apegar. Agora estes dois estranhos despertavam nele um instinto protetor que ele não sabia que possuía. No dia seguinte, Pedro contou mais. A mãe nunca falara do pai biológico e o padrasto era violento. Tiago contactou um amigo advogado discretamente para orientação legal, sentindo a responsabilidade crescer. Mas o que ele não imaginava era que esta decisão simples iria desvendar segredos que abalariam as fundações da sua existência. As semanas seguintes foram de adaptação tensa. Tiago arranjou uma cama improvisada, comprou fraldas e comida e observou Pedro cuidar do bebê com uma maturidade forçada além da idade. O rapaz era inteligente, gostava de ler, mas tinha um olhar assombrado. Uma noite, enquanto preparavam o jantar, Pedro confessou timidamente: "Eu acho que sou como você, gosto de rapazes. O meu padrasto descobriu e foi pior." Tiago sentiu o coração apertar. Era como ver o seu eu mais jovem lutando contra o mundo. Ele partilhou a sua história, a dor da rejeição, a luta para se aceitar em uma sociedade que, apesar dos avanços em Portugal, ainda tinha bolsões de preconceito nas famílias tradicionais. "Não estás sozinho, Pedro. Vamos enfrentar isto juntos." A ligação emocional crescia, mas Tiago mantinha distância, focado em ser um apoio. No entanto, a vida não era simples. Vizinhos começaram a perguntar sobre os novos hóspedes e Tiago recebia olhares curiosos. Ricardo, um amigo próximo de 32 anos que Tiago conhecera em um grupo de apoio LGBT, ofereceu ajuda. Ricardo era professor estável e havia uma atração mútua latente entre eles há meses. "Tiago, isto é perigoso. O padrasto pode aparecer." "Mas admiro-te por ajudar", disse Ricardo uma noite, os seus olhos mostrando preocupação e algo mais. Tiago sentiu um calor familiar, mas a presença dos rapazes complicava tudo. O preço começava a aparecer, ele perdia noites de sono, o trabalho sofria, mas pela primeira vez em anos sentia propósito. Certa manhã o telefone tocou. Era um número desconhecido de Braga. "Eu sei onde vocês estão", rosnou uma voz ameaçadora. O padrasto tinha encontrado o rastro. Tiago trancou a porta, o pânico instalando-se. Ele tinha salvado dois inocentes, mas agora a sua própria vida de paz frágil estava em risco. O que faria ele quando a verdade emergisse? Os dias seguintes transformaram o pequeno apartamento num refúgio precário, mas cheio de vida. Tiago acordava cedo para preparar o pequeno almoço para Pedro e o bebê Lucas, enquanto o rapaz ajudava a arrumar a casa com gestos ainda hesitantes. Pedro falava pouco sobre o passado, mas aos poucos revelava fragmentos. A mãe Marta trabalhara como empregada de mesa em Braga, lutara sozinha com dois filhos. O pai biológico de Lucas era um homem que desaparecera anos antes e o padrasto surgira como salvação que depressa se tornara pesadelo. Tiago ouvia em silêncio, recordando as próprias noites de fome depois de ser expulso de casa aos 18 anos, quando o pai Manuel ia tirar as malas à rua e a mãe Teresa chorar em silêncio sem intervir.
A irmã Catarina tinha sido a primeira a descobrir as mensagens no telemóvel de Tiago e contara tudo aos pais num acesso de raiva religiosa. Agora, ao ver Pedro proteger o bebê com o corpo, Tiago sentia a mesma dor antiga ressurgir, mas também uma força nova. Ricardo aparecia quase todas as tardes trazendo brinquedos para Lucas e livros para Pedro. Entre Tiago e Ricardo as conversas fluíam fáceis sobre o dia-a-dia, mas carregadas de tensão não dita. Uma tarde, enquanto Pedro levava Lucas a passear no jardim perto do apartamento, Ricardo segurou a mão de Tiago por um momento. Tu estás a mudar tudo na tua vida por eles. Eu respeito-te, mas tenho medo do que isto pode custar-te a ti. Tiago retirou a mão suavemente, sabendo que Ricardo tinha razão. O trabalho no estúdio começava a ressentir-se com os atrasos e o chefe já fizera comentários sobre a sua distração. Vizinhos murmuravam ao ver dois homens e um rapaz com bebê no prédio. Um deles parou Tiago no corredor e perguntou se aquilo era legal, um homem sozinho com menores. Tiago respondeu com calma, mas por dentro fervia de raiva contra os mesmos preconceitos que o tinham expulsado de casa. Pedro, por sua vez, começava a confiar mais. Certa noite confessou que sonhava estudar artes, mas o padrasto rira da ideia, chamando-o de efeminado. Tiago inscreveu-o num curso online gratuito e viu os olhos do rapaz brilharem pela primeira vez. O preço emocional era alto. Tiago sacrificava o seu tempo livre, as saídas com amigos e a liberdade de decidir o futuro sozinho. Mas ao ver Lucas sorrir para ele pela primeira vez, sentiu que valia a pena. O telefone voltou a tocar, ameaças veladas. O padrasto exigia o bebê, dizendo que tinha direitos legais. Tiago consultou o advogado amigo, que aconselhou a procurar a tutela temporária. Para isso precisavam de documentos e talvez testes médicos, pois Lucas tinha tosse persistente. No hospital de Santa Maria, o médico examinou o bebê e sugeriu exames completos, incluindo análise de ADN para esclarecer histórico familiar, já que Pedro não sabia detalhes do pai de Lucas. Tiago hesitou, mas concordou para ajudar. Enquanto esperavam os resultados no corredor, Pedro olhou para ele com gratidão. Tu és a primeira pessoa que me trata como família de verdade. Tiago engoliu em seco, sem imaginar que aquelas palavras iriam ganhar um peso devastador em breve. A tensão aumentava com cada dia. O padrasto enviava mensagens cada vez mais agressivas e Ricardo começava a mostrar sinais de cansaço com a nova rotina. Tiago questionava-se internamente se tinha o direito de arrastar pessoas inocentes para o seu mundo marcado pela rejeição passada. Mas ao ver Pedro e Lucas dormirem tranquilos, sabia que recuar não era opção. O conflito interior crescia entre o desejo de proteger e o medo de repetir o ciclo de dor que a sua família lhe impusera. A chamada do hospital chegou numa manhã cinzenta de outono. Os resultados dos exames estavam prontos e o médico pedia a presença de Tiago e Pedro com urgência. No caminho de autocarro, Pedro segurava o bebê Lucas com as mãos trêmulas, pressentindo que algo grave se aproximava. Tiago tentava acalmar-se, repetindo que era apenas rotina, mas o coração batia descontrolado, recordando todas as vezes em que decisões impulsivas lhe tinham custado caro. No consultório, o médico fechou a porta e falou com voz grave. O bebê está bem, mas o teste de paternidade que sugerimos por razões médicas revelou uma correspondência inesperada. Sr. Mendes, o senhor é o pai biológico de Lucas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro olhou para Tiago com olhos arregalados de choque e traição. O que é isso? Não pode ser. A minha mãe nunca disse nada. Tiago sentiu o mundo girar, o sangue gelado nas veias. 2 anos antes, numa noite de desespero depois de uma discussão com Ricardo sobre o futuro, ele conhecera Marta num bar de Lisboa. Bebera demais, questionara a própria sexualidade num momento de fraqueza e passara a noite com ela sem pensar nas consequências. Marta desaparecera no dia seguinte e Tiago enterrara o episódio como um erro que não merecia ser revisto. Agora a realidade batia-lhe com força. Ele tinha um filho de 16 anos que salvara sem saber. Pedro levantou-se furioso. Tu mentiste-me o tempo todo. A minha mãe escondeu isto de mim e agora tu apareces como herói. Ele saiu do consultório com Lucas nos braços, deixando Tiago paralisado na cadeira. O médico explicou que o teste fora feito para confirmar parentesco em caso de tutela, mas o resultado mudava tudo. Tiago saiu atordoado, o peso da paternidade desconhecida esmagando-lhe o peito. Em casa, Pedro trancou-se no quarto, recusando falar. Tiago sentou-se no chão do corredor, revivendo o dia em que o pai o expulsara, gritando que um filho gay era uma vergonha para a família. Agora ele próprio era pai e o filho via-o como mentiroso. Ricardo chegou ao fim da tarde e, ao ouvir a notícia, empalideceu. Tiago, isto muda tudo.
Eu apoio-te, mas criar um filho adolescente de repente com o teu passado de rejeição vai ser um inferno social. As palavras doeram como traição, mas Tiago compreendia o medo de Ricardo. Nessa noite Tiago escreveu uma carta longa para Pedro explicando o erro passado, a solidão após a expulsão e o amor que já sentia pelo rapaz mesmo antes de saber a verdade. Pedro leu em silêncio e finalmente abriu a porta. Não sei se consigo perdoar, mas não tenho mais ninguém. Tiago abraçou-o com cuidado, sentindo o preço da verdade a rasgar-lhe o peito. O padrasto soube da notícia por um vizinho e começou a ameaçar com processos dizendo que Tiago era inapto por ser gay. A irmã Catarina ligou de Braga após ouvir rumores pela família distante. O pai está furioso, diz que tu corrompeste o rapaz. Tiago enfrentou a chamada com voz firme, mas por dentro desmoronava. O conflito moral consumia-o. Seria certo reclamar a paternidade depois de anos de ausência ou deveria deixar Pedro escolher o seu caminho? Ricardo começou a distanciar-se, alegando trabalho, mas Tiago via a dúvida nos seus olhos. A pressão social aumentava, colegas no estúdio comentavam o caso e um cliente importante cancelou o contrato por receio de associação com escândalo. Tiago questionava cada escolha. O preço da proteção era a perda da estabilidade que tanto custara a construir após a rejeição familiar. Mas ao ver Lucas sorrir para ele pela primeira vez como pai, sentiu uma faísca de esperança no meio da tormenta. O Tribunal de Família em Lisboa tornou-se palco de confrontos brutais. O padrasto apresentou queixa alegando que Tiago era instável e que o estilo de vida gay prejudicaria o desenvolvimento de Pedro e Lucas. Tiago contratou um advogado especializado em direitos LGBT e preparou-se para a batalha mais dura da sua vida. Pedro testemunhou com voz trêmula contando os abusos do padrasto e a segurança que encontrara com Tiago. O juiz ouviu com atenção, mas o preconceito velado pairava na sala. Durante os intervalos, a irmã Catarina apareceu inesperadamente do lado do padrasto, alegando que Tiago influenciara o rapaz negativamente. A traição da irmã cortou fundo em Tiago, revivendo o dia em que ela o denunciara aos pais. Tu sempre escolheste o lado errado, Catarina, respondeu ele com voz baixa mas firme. Ricardo, no entanto, surpreendeu aparecendo no tribunal para apoiar publicamente. Eu amo este homem e vejo a família que ele construiu com sacrifício, disse Ricardo perante o juiz. A declaração reacendeu a chama entre eles, mas Tiago sabia que o relacionamento fora testado até ao limite. Em casa as noites eram de conversas profundas. Pedro questionava o passado porque a mãe escondera a verdade. Tiago respondia com honestidade total, admitindo o erro da noite com Marta e o medo que o consumira depois. O rapaz aos poucos aceitava a realidade, mas o ressentimento demorava a desaparecer. O pai Manuel ligou uma vez apenas para insultar. Tu não mereces ser pai de ninguém. Tiago desligou, mas as palavras ecoaram dias. O preço era alto, ele perdera o emprego principal no estúdio por causa da ausência e vivia de trabalhos freelance precários. Vizinhos faziam queixas anónimas ao condomínio questionando a guarda. Tiago sentia-se isolado, mas o laço com Pedro e Lucas fortalecia-se em pequenos gestos, como ensinar o rapaz a cozinhar ou embalar o bebê para dormir. Uma noite Ricardo confessou o seu momento de dúvida. Tive medo de não estar preparado para esta família instantânea, mas ver-te lutar mudou-me. Eles reconciliaram-se num abraço longo, prometendo enfrentar o futuro juntos. O clímax veio numa audiência final. O juiz concedeu a tutela temporária a Tiago com base nas provas de abuso e no bem-estar demonstrado. O padrasto saiu furioso, ameaçando recorrer. Tiago saiu do tribunal exausto, mas com uma sensação de vitória parcial. O despertar interior começava. Ele compreendia que a verdadeira família não se media por sangue, mas pelas escolhas diárias de amor e coragem, apesar de todos os preconceitos e erros do passado. A vida em Lisboa estabilizou lentamente como o Tejo depois da maré alta. Tiago encontrou um novo emprego num estúdio pequeno mas acolhedor, onde o chefe valorizava a sua história de superação. Pedro inscreveu-se na escola secundária e começou a fazer amigos num grupo de jovens LGBT. Lucas crescia saudável e risonho, chamando Tiago de pai com naturalidade que aquecia o coração. Ricardo mudou-se para o apartamento maior que alugaram juntos, transformando a casa num lar verdadeiro. O romance entre eles floresceu em gestos simples, passeios pela Alfama, mãos dadas ao pôr do sol no mirador e conversas profundas sobre o futuro. Uma tarde em Belém, sentados perto da torre com Pedro e Lucas brincando perto, Tiago segurou a mão de Ricardo e sussurrou: finalmente sinto que encontrei o meu lugar. A família em Braga manteve distância, mas Catarina enviou uma mensagem tímida pedindo desculpa. Tiago respondeu com perdão parcial, sabendo que algumas feridas demoram a sarar. O padrasto perdeu o recurso final e desapareceu da vida deles.
Tiago refletia muitas noites sobre o preço pago, a solidão inicial, o risco profissional, as dúvidas de Ricardo, mas também a recompensa imensa de ver Pedro florescer e Lucas crescer seguro. O conflito moral resolveu-se na aceitação de que errar faz parte da jornada e que proteger os outros muitas vezes significa sacrificar partes de si mesmo. Num domingo ensolarado organizaram um piquenique no Jardim do Estrela. Pedro desenhava no caderno enquanto Lucas corria atrás de uma bola. Ricardo encostou a cabeça no ombro de Tiago e disse baixinho: "Isto é a nossa família agora." Tiago sorriu, sentindo a paz interior que tanto procurara após a rejeição inicial. A sociedade ainda lançava olhares, mas ele aprendera a ignorá-los, focado no amor construído com esforço. O despertar completo viera da dor, a rejeição familiar ensinara-lhe a escolher com coragem e a paternidade inesperada mostrara que os laços mais fortes nascem das decisões certas nos momentos mais difíceis. Será que o sangue define a família verdadeira, ou são as escolhas de amor, coragem e aceitação que constroem laços indestrutíveis apesar dos preconceitos e dos erros do passado?